Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez estamos juntos para falarmos sobre o Evangelho de Jesus. É uma alegria muito grande, porque essa casa de Fabiano, é o nosso lar, é o nosso ponto de apoio, é o nosso refúgio, é o lugar onde a gente se sente acolhido, protegido, como todas as casas que se encontra Jesus. Então hoje nós vamos falar de uma mensagem que está no livro Segue-me, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O capítulo é Na Seara do Auxílio. E Emmanuel vem discorrendo sobre uma passagem da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então esse é o trecho da carta de Paulo que Emmanuel vai discorrer. E ele coloca que na esfera do espírito, sobram discórdias e desesperos, desgosto e desilusões. Todos nós nos referimos inquietos às calamidades da guerra, à proliferação do vício, aos estragos que os vícios, que o ódio produz, as deturpações da cultura, que a gente está vivendo atualmente, nós somos conscientes do prejuízo e dos desastres que nos impõe o caminho comum, cada um de nós. Analisamos aqui e além, e nós vemos lutas ideológicas, pessoas que estão se debatendo, brigando por ideias ideológicas, por partidos, pessoas que brigam, que se tornam inimigos. Conflitos raciais é o que nós estamos vendo também. Insânia e egoísmo é o que a gente vê em cada jornal. O que fazemos nós, na condição de aprendizes do Cristo, para reequilíbrio do mundo? Achamos-nos convencidos de que a violência não extingue a violência. Isso nós já estamos cansados de saber, que violência não se cura com violência. Além disso, não ignoramos que Jesus nos chamou a fim de compreendermos e auxiliarmos, construirmos e reconstruirmos para o bem de todos. Jesus vem nos chamando há muito tempo para que a gente possa compreender e auxiliar. Então nós vamos começar vendo isso aqui, o que significa seara de auxílio, seara do auxílio. O que é seara? A gente sempre ouve falar seara de Jesus, seara. O que é seara? É um campo semeado, é uma porção de terra cultivada. Então é aquela terra que já está preparada, aquela terra que já recebeu a semente, que está ali para produzir. E o auxílio? O que é auxílio? É contribuição ou colaboração para a elaboração ou a conclusão de uma tarefa. É uma ajuda. Então a seara do auxílio é nós colaborarmos nessa terra que já está plantada, que já está cultivada, para que ela possa frutificar, para que ela possa crescer, para que ela possa ir adiante. Mas como é que nós vamos ser colaboradores na seara de Jesus? Com esse panorama que está dessa maneira.
que é que eu posso fazer como colaborador na seara do auxílio? O que eu posso fazer? E Emmanuel continua discorrendo, né? Então ele fala: pensemos nisso. Não alegues isolamento ou pequenez para desistir do esforço edificante que nos compete. Não alegues isolamento ou pequenez para desistir do esforço edificante que vos compete. Uma fonte humilde garante o oásis na terra seca, e apenas uma lâmpada acesa vence as forças da treva. A harmonia de todo vem da fidelidade do serviço de cada um. Comecemos e recomecemos a nossa tarefa, baseando a própria ação no aviso de Paulo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E agora? Como que nós vamos realizar esse esforço edificante que nos compete? Como que nós temos que fazer isso? Como ter fidelidade no serviço que nós vamos empreender a cada dia? Como trabalhar na edificação de uma terra nova, que é o que nós estamos passando agora? Nós estamos na fase de transição para passarmos por uma terra nova, uma terra de regeneração. O que nós vamos poder fazer? Como suportarmos uns aos outros? Como nos perdoarmos mutuamente? Como nós vamos fazer tudo isso? O que Jesus espera de nós? O que Ele quer de nós? Eu estava, já há algum tempo, eu assisti essa live de Rossandro Klinger, que diz o que o amor fez comigo. E quando eu li essa mensagem de Emmanuel, Seara do Auxílio, eu percebi como que tudo se encaixou perfeitamente. Rossandro vem discorrendo sobre o amor. E eu vou tentar, né, aquilo que eu compreendi, passar aqui para vocês, que é muito importante. Então ele coloca que Jesus resumiu toda a lei no amor. Amar a Deus, amar ao próximo e assim como a si mesmo. Mas como é que eu posso amar o meu próximo, se eu não amo a mim mesmo? Primeiro eu tenho que me amar, para depois eu amar o próximo. Mas o que vem a ser amar-se? O que é esse amor próprio? Que muitas vezes a gente confunde com egoísmo, né? Egoísmo não é amor próprio. Egoísmo vem do ego, que é só para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se puder, quando puder, o outro. No amar, não. No amar é diferente. O que é amar? O que é amar-se? Amar-se é uma atitude madura. É eu me aceitar, é eu me conhecer, é eu ter consciência das minhas responsabilidades, dos meus atos. Amar-se é alguém que se faz respeitar. Então, eu me respeito e me faço respeitar. Amar-se é uma construção constante que vai se aprimorando a cada etapa da vida. Então, amar-se é uma construção que não para, que ela vai eternamente. É uma construção diária, que conforme a etapa das nossas vidas, nós vamos aprimorando, nós vamos reciclando esse amor, dependendo da etapa, da época que nós estamos vivendo.
Então, olha, somente quem experimenta o amor próprio consegue amar o outro. Se eu não me amo, se eu não me respeito, eu não consigo amar, não consigo respeitar o outro. Quem se ama sabe se respeitar. Respeita as necessidades, respeita aquilo que eu estou necessitando, respeita o meu tempo de trabalho, me respeita o meu tempo de repouso que eu preciso, respeita a minha alimentação, respeita tudo aquilo que eu necessito. Se bebe bem água, não come comida que vai fazer mal, porque se respeita, valoriza a saúde, valoriza a vida. Quem se ama sabe colocar limites. Quem ama sabe colocar limites. Olha, você pode vir até aqui, daqui para cá não. Daqui você já vai estar me invadindo e eu não vou permitir. Então consegue dizer, olha, até aqui. Consegue estabelecer os limites de uma maneira tranquila. Quem se ama sabe dizer não. Isso é muito importante. Saber dizer não, olha, eu não quero, eu não posso, eu não vou fazer. Mas com calma, com tranquilidade. Saber dizer não é uma arte que a gente tem para desenvolver com a gente mesmo. Quem se ama sabe ser assertivo. O que será assertivo? Assertivo é quem se expressa de maneira segura, de maneira firme, que sabe o que está fazendo. Então, depois disso, quem se ama sabe respeitar-se muito e também respeita os outros. E sabe respeitar os outros, respeita a si mesmo e sabe respeitar os outros também. Quando os outros dizem não, quando os outros colocam limite, nós conseguimos compreender. E vamos ver que não é nada demais, que ele está simplesmente mostrando aquilo que ele pode, aquilo que ele que consegue fazer. O amor próprio dá a competência de viver conosco mesmo e dá também de maneira tranquila, de maneira serena. E também de nós vivermos saudavelmente com as outras pessoas, porque nós conseguimos compreender e respeitar. O amor próprio não fica abalado, mas compreende o motivo do outro. Se nós não nos amamos, não nos compreendemos, não nos respeitamos, qualquer coisa que a pessoa fala, a gente pega para nós. Se nós estamos lá fazendo o almoço, fizemos um almoço lá bem caprichado, e a pessoa chega e fala, não gosto de pimentão, não gosto, por exemplo, de cebola. A pessoa já fica lá toda magoada. Como ele não gosta? Ele está desrespeitando a minha maneira de fazer. Agora, se eu me respeito, se eu me amo, eu vou compreender, olha, ele não gosta de cebola e de pimentão, é o direito que ele tem. É ele que não gosta. Então, da mesma maneira que eu também sei aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não posso. Então, eu respeito. Então, o amor próprio é a mais poderosa ferramenta de desenvolvimento pessoal. Quando eu me amo, eu consigo ter essa ferramenta que vai me ajudar a me desenvolver, a me capacitar. Porque eu percebo que eu posso, que eu sou capaz, que eu consigo. Eu estudo, eu vou em frente, eu vejo o que é melhor para mim, eu procuro estudar, eu procuro conhecer, eu procuro ver coisas novas. Eu não fico me podando, eu me dou liberdade de pensar, de agir, e isso é muito bom. E não há como imaginar que podemos nos desenvolver como pessoas sem antes termos desenvolvido a nossa capacidade de amar. Então nós não vamos conseguir.
Nós não vamos conseguir nos desenvolver, sermos melhores, se nós não nos amarmos, não nos respeitarmos. Então, o amor próprio, o nosso amor a nós mesmos, nos ajuda para que a gente consiga ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. O amor próprio, né, nos amarmos, nos torna responsáveis por cada um de nossos atos. Nós vamos deixando de ser vítimas. Nós vamos aceitando e percebendo a nossa parcela de responsabilidade. Numa discórdia, numa dificuldade, em algum momento da nossa vida, nós vamos perceber que nós demos às vezes o primeiro passo. Então, quando nós nos amamos, nós conseguimos respeitar o outro, nós conseguimos amar ao outro. Quando nós nos amamos, nós conseguimos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Se a gente não se ama, se a gente não se conhece, se a gente não se respeita, como é que eu vou querer fazer para o outro aquilo que se eu nem sei o que eu quero? E nessa live, o Rossandro falou com 3 pessoas que estavam com dificuldades. E todas elas vieram, né, de dificuldades muito grandes, de um casamento que foi divórcio, depois entrou com um divórcio, e que os filhos foram morar tudo com o pai. Ela ficou tão desesperada, que ela entrou em depressão. Como que os filhos vão morar com os pais, com o pai? E eu que me torturei a vida inteira, que fiz tudo isso para cuidar dos meus filhos, e eles vão ficar com o pai? E ela se sentia culpada, ela se sentia inferior e entrou em depressão, fez tratamento e conseguiu sair, né, melhorar um pouco, e ela foi no mercado fazer compra. Um detalhe simples, pequenino, mas é muito importante. Ela foi comprar macarrão e se viu, de repente, pegando o formato do macarrão que a filha gostava, que o filho gostava, que o ex-marido gostava. Aí ela falou, peraí, e eu? Como é que eu gosto? Qual é o macarrão que eu gosto? Até agora eu só vi o outro. Quem sou eu? Quem sou realmente eu? Eu não sou a mãe, eu não sou só a filha, a esposa. Quem sou eu na realidade? E ela começou a se investir, começou a se cuidar, a se preparar, a olhar para ela. E ela conseguiu tomar a rédea da vida dela. Conseguiu superar e vencer. E feliz, alegre. A outra também teve um divórcio, né, litigioso, que ela ainda estava com essas pendengas todas, e que os meninos vieram com ela e as filhas ficaram com o pai. Ela não conseguia compreender. Ela não conseguia entender o que tinha acontecido. E ela tinha muita raiva, muita mágoa do esposo, do ex-esposo, das filhas, porque não conseguiam compreender. E por que? E ela falava, por que eu me casei? Por que eu não estudei? Por quê? E se culpava muito. E ela começou a perceber, ela começou a fazer estudar, olhar, se conhecer, e até que chegou um momento que ela falou, eu tenho que aprender a perdoar. E aí ela foi começando a perdoar, e ela percebeu que ela tinha muito, que ela não conseguia perdoar primeiro a si mesma. Ela se culpava de tudo, ela tinha raiva de si, vivia nessa angústia, até que ela conseguiu ir aos pouquinhos perceber que ela fez aquilo que ela podia naquele momento, que era a condição dela. E que agora ela estava numa época melhor. Ela conseguiu deixar as filhas viverem a vida delas junto com o pai, com a certeza de que ia chegar o momento em que elas iam compreender. Isso que faz a pessoa começar a se olhar, a se cuidar.
Muitas vezes nós não conseguimos fazer os outros aquilo que a gente gostaria, porque nós estamos tão fechados em nós mesmos, nós estamos tão que nós não conseguimos perceber. Quando eu trabalhava no posto de saúde, tinha um médico que veio e estava lá conversando, né, na hora do intervalo, ele estava lá conversando, e ele falou que ele tinha que agradecer muito a um acidente muito grave que ele teve na Via Dutra, que ele quase morreu. Mas foi a partir daquele acidente que ele começou a perceber o outro. Ele começou a sentir na pele a dor, o sofrimento de estar numa UTI, de estar sendo virado para um lado, virado para o outro, tendo que tomar injeção toda hora, tendo que tomar soro toda hora, fazendo exames, e que a maneira com que os enfermeiros lidavam com ele fazia muita diferença. E ele começou a lembrar que ele falava que a dor era para os clientes dele, para os pacientes dele, que isso era frescura. Então, quando ele passou, que ele sentiu na pele, ele começou a tratar, depois que ele sarou, teve um tempo de recuperação, falou que ele mudou. Ele mudou a maneira dele agir. Então, o que é que Jesus vem nos pedir? O que Jesus quer de nós? Não é que nós mudemos o mundo, que nós não temos capacidade. Nós não temos capacidade para transformar o mundo. A única pessoa do universo que eu tenho poder de mudar sou eu. Sou eu. A única pessoa. Mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber dos meus limites. Eu preciso saber aquilo que eu penso, aquilo que me faz sofrer, que me faz feliz, do que eu gosto, do que eu não gosto. Eu preciso me respeitar, eu preciso me cuidar. Eu preciso encontrar o meu equilíbrio para que eu possa respeitar no outro. Então, o que Jesus veio nos pedir não é para a gente ajudar a construir, a reconstruir o mundo inteiro. É para construir e reconstruir o nosso mundo. Emmanuel nos coloca, no começo da mensagem, que uma fonte sozinha, isolada, uma fonte humilde, ela consegue sustentar o oásis numa terra seca. Uma lâmpada acesa, ela consegue iluminar as trevas, ela diminui as trevas. Então, o meu trabalho de me conhecer, de me amar, de me respeitar, vai ajudar e muito o meu caminho, vai me ajudar a seguir o que Jesus pediu. Brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. É confiar em mim, é confiar que eu consigo, que eu posso, e que Jesus confia tanto em mim, que ele também me pediu, ele também quer a minha ajuda, para que eu consiga caminhar. O que é que eu devo fazer? Eu não posso mudar o mundo. Então, se eu cuido de mim, se eu cuido da minha vida, eu não vou ficar me preocupando com o que o vizinho está fazendo. A vida é dele, ele segue como ele quiser. Eu não vou ficar me preocupando em corrigir o que é que aquele outro parente lá... Deixa ele viver a vida dele. Deixa viver. Deixa viver. Eu vou cuidar de me policiar, de ver os meus enganos, de ver os meus acertos, de ver as minhas necessidades, e vou cuidar de cada uma delas. E com isso eu vou conseguir encontrar o meu equilíbrio e trabalhar naquela seara de Jesus, na seara do auxílio, em favor, naquele pedacinho de terra que é meu. E quando eu estiver cuidando deste pedacinho de terra que é meu,
se eu estiver cuidando aqui, os que estiverem junto de mim também vão perceber, também vão cuidar. Eu vou tratar bem, eu vou perceber se ele não está com vontade de fazer agora, que ele não está legal, ele está meio doente, ele não está bem, eu consigo entender o momento dele. Se ele quer se afastar porque ele não está se sentindo bem, ele está triste, ele está magoado com alguma coisa, eu compreendo e deixo ele seguir. Como eu me compreendo, como eu percebo que quando eu não estou bem, eu me respeito, eu vou conseguir respeitar o outro. E é esse o grande motivo para a gente continuar. Porque Jesus confia em nós. Jesus confia em cada um de nós. E é exatamente assim que ele faz. Ele ensina, ele fala e deixa a gente seguir. Ele respeita o nosso tempo, ele respeita as nossas dificuldades, ele respeita a nossa vida, a nossa vontade de agir. E quando nós estivermos fazendo assim também, nós vamos conseguir. Então nós vamos ir tentando, até nós conseguirmos seguir o exemplo que é Jesus. Tem uma história tinham 2 monges que estavam trabalhando num roseiral. O primeiro monge que estava trabalhando, ele furou a mão na roseira, no espinho da roseira. Aí ele disse, você está perdoada, eu te perdoo. E seguiu. Daí a pouco o outro monge também furou, se machucou. E o monge disse, nada a perdoar. O outro ficou olhando e chegaram à tarde, trabalharam o serviço e foram lá conversar com o mestre. E ele disse, mestre, quem está certo? Eu que disse nada a perdoar, ou eu que disse que eu perdoo, ou aquele que disse nada a perdoar? Aí o mestre disse, ele nada a perdoar, porque a roseira, ela estava ali, ela não machucou, foi a distração daquele momento que se feriu, ele se feriu, a roseira não estava ali. Então nós vamos aprendendo a não nos ferirmos, a não termos que perdoar, porque não vamos nos ferir, como Jesus, que é o nosso exemplo maior, que é o nosso modelo e guia. Então, se nós não conseguirmos ir em primeiro lugar, nos respeitando, nos cuidando, nos perdoando, como é que nós vamos querer perdoar o outro? Como é que nós vamos querer fazer para os outros aquilo que gostaria que nos fosse feito? Então, é muito importante essa passagem do Evangelho, é muito importante porque nós temos que nos conhecer, nós temos que nos amar e seguir o exemplo de Jesus. Nos ame, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amarmos para podermos amar o outro, para podermos amar a Deus. E que essa seja uma lição muito importante que fique em nossos corações. E que Jesus abençoe e proteja o finalzinho de agosto, começo de setembro, a primavera que está chegando, de muita paz, de muita luz. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus.